palavra de cura, palavra de bênçãos, palavra de ensinamentos. Palavra do dia com o pastor Adalto Mateus Vitória. Veja, queridos, aos Hebreus capítulo 11, versículo 5. Pela fé, Enoque, o sétimo depois de Adão, Enoque, foi trasladado para não ver a morte. Ele foi trasladado, subiu ao céu, sem ver a morte, antes de morrer. Você crê em trasladação? Lembra de Filipe, lá em Atos capítulo 8. Você vai ver Filipe, depois de evangelizar o eunuco, Deus o trasladou lá para outra cidade, Jope, parece, coisa assim. Foi trasladado, sem veículo mecânico. Enoque foi trasladado ao céu. Elias, depois de um longo trabalho, Deus enviou uma carruagem de fogo e o trasladou ao céu. Sabe, a Bíblia disse em 1 aos Tessalonicenses capítulo 4, verso 16, e que há um arrebatamento para a igreja de Jesus Cristo que está aqui na terra. Haverá uma trasladação que muitos que nem provarão a morte, os que morreram serão ressuscitados, nós, os que estivermos vivos, seremos transformados no abrir e fechar de olhos e seremos trasladados para encontrar com o Senhor nas nuvens. Ah, amados, que privilégio! Que privilégio! Não perca isto, não. Entre no Evangelho que tem poder de trasladação. Isso não se vende em farmácia. Isso não se aprende em sala de aula. Isso é uma dádiva que Deus te dá em sua alma se você buscar vida eterna em seu coração terá poder de trasladação. Lembra de Jesus? Lá em Atos capítulo 1, andou com os discípulos, de repente começou a subir, e os discípulos olhando até que uma nuvem o cobriu, ele foi trasladado ao céu. E assim como ele foi, a Bíblia diz que nós também iremos. Sim, procure te encontrar nas pegadas que Cristo caminhou, que o seu fim será o mesmo de Cristo, viu? Ele disse em São João 14, eu vou, porém eu voltarei e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós. Há uma promessa na Bíblia de uma trasladação de uma igreja, de um povo aqui na terra para a glória, para a eternidade. Não quer você estar nesse grupo? Onde está localizado esse grupo? Vem a pergunta. Eu te respondo. Está localizado na palavra de Deus. Isto é uma localização de lugar físico? Não, é um lugar espiritual. Paulo fala isso aos Efésios, capítulo 6, verso 10 a seguir, que nós devemos estar congregados em lugares celestiais em Cristo Jesus. Lugar celestial é a sua postura na palavra, viu? Procure estar localizado neste lugar, que é Cristo em você e você em Cristo. Você não ficará para trás.
ele te trasladará como trasladou Enoque. Veja Hebreus 11, verso 5. Pela fé, revelação que Enoque teve de caminhar com Deus. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. 1 Tessalonicenses 4, verso 16 diz que muitos de nós que vivemos nem provaremos a morte, seremos transformados e trasladados. Aleluia! Isto é o nosso oásis, amigos. Enoque nem provou a morte e não foi achado mais aqui na terra, desapareceu. Cadê Enoque? Talvez a esposa, os filhos procuraram-o e não encontrou mais aqui, porque Deus o trasladara. Haverá um tempo em que desaparecerá uma pequena gente aqui da terra. Muitos o procurarão e não achará mais aquela mãe cansada de cuidar de filhos rebeldes, maridos rebeldes. Deus a trasladará. Aquele pai cansado, aquela moça cansada, aquele rapaz cansado de lutar com esta vida de pecado, Deus o trasladará. Isto é promessa, amigos, e nisto descansa a alma eleita. Enoque trasladado, visto como antes da sua trasladação alcançou testemunho que agradara a Deus. Primeiro, antes de ser trasladado, ele alcançou testemunho. Não pensemos nós em arrebatamento sem antes alcançar testemunho que agrade a Deus. Arrependa-se, ou arrependamos de nossos pecados e nos consertemos com Deus e busquemos nos acertar nossa vida, reconciliar-nos com Deus, para pensar em trasladação, para pensarmos em arrebatamento. Precisa de haver um acerto de nossas vidas com a palavra, com Deus. Ainda há tempo, viu? Ainda há tempo. Venha para Cristo. Venha. Nós estamos congregando aqui em Brasília, ali no Novo Gama, em torno de Brasília, no Novo Gama, na quadra 479, lote 16, bairro Pedregal, ao lado do Gama ali, viu? Todas as quartas e sextas-feiras, às 19 horas, domingo, 8 horas da manhã e às 18 horas. Leve sua família. Vamos nos preparar para esta grande trasladação, este grande arrebatamento. Venha, traga sua família, entre nisto, viu? Entre nisto. Deus te abençoe. Nosso abraço.